Alexandre, Deus te abençoe. Aqui está tudo bem, graças a Deus. É, desejar que você tenha uma boa viagem. Deus te abençoe e proteja todos os seus passos. Depois a gente vai nos falando, ok? Vai com Deus, boa viagem. Eu sou o olho que espreita sorrateiro entre os caniços do quintal da Dona Manuna, os corpos lascivos e reluzentes. Eu sou a mão que batuque que esfrega teu corpo no chão. Sou o sonho das pretas rebolando. Vem pra roda, gira o corpo, sente embaixo. Chiquita amarra venta maior. Tira sapato, levanta a poeira. Sente embaixo, sente embaixo. Reinventa amarra venta maior. Eu sou o pé que varre o chão, o pavor da solidão, afugento a escravidão. Sou o pobre, sou o pão. Eu sou o pé que varre o chão. Eu não fui a Moçambique para confirmar certezas. Fui movido por perguntas. Algumas já me acompanhavam há tempos, outras surgiram no caminho, no cansaço do corpo, nos silêncios entre uma conversa e outra. Viajar nesse caso não foi apenas cruzar um oceano, foi sair de um lugar conhecido de compreensão e me colocar diante de um território onde as coisas pedem mais tempo para se mostrar. A proposta inicial era nítida, um encontro específico, um nome, um espaço, uma referência. Mas logo eu percebi que o projeto não se resolveria assim. O percurso se ampliou e eu aceitei seguir por ele. Nossa tradição, vem do povo que nunca esquece, é o canto da nação, nosso samba, nosso carnaval. É cultura de homem pobre, com presa no coração. Vem do bairro e traz o sonho de crescer e se revelar no mundo da canção. Ei mamãe, vem davar esta marrapenta. Sente embaixo, etiqueta marrapenta maior. Vem pra roda, tira sapato, levanta a poeira. Sente embaixo, reinventa marrapenta maior. E vem pra roda, gira o corpo, aumenta o sangue. Sente embaixo, etiqueta marrapenta maior. Etiqueta marrapenta maior. Tira sapato, levanta a poeira. Sente embaixo, reinventa marrapenta maior. Vem pra roda, gira o corpo, aumenta o sangue. Sente embaixo, etiqueta marrapenta maior. Vem pra roda, tira sapato, levanta a poeira. Sente embaixo, reinventa marrapenta maior. Vem pra roda, gira o corpo, aumenta o sangue. Sente embaixo, etiqueta marrapenta maior. Vem pra roda, tira sapato, levanta a poeira. Sente embaixo, reinventa marrapenta maior. Chegar a Maputo foi, antes de tudo, um exercício de atenção. Atentar ao tempo da cidade, à forma como as coisas se organizam, ao que se diz e, principalmente, ao que fica fora do discurso. Olá. Olá, tudo bem? Trabalhar com cultura, gestão cultural, não aparece como teoria. Se revela no dia a dia, no improviso, na persistência.
No espaço 16 Neto, esse modo de fazer se torna mais nítido. Ali, a cultura não é algo separado da vida ao redor. Ela nasce do território e retorna para ele. Não se trata apenas de programar atividades, mas de sustentar um espaço de encontro. Um lugar onde arte, política e cotidiano coexistem, sem hierarquia. É um pouco complicado porque eu sou uma pessoa que não fala muito de mim. Sou uma pessoa mais prática e prefiro deixar o trabalho falar. Mas falar de mim seria dizer o quê? Eu sou um jovem que vem de uma família de artes. Meu pai era ator, minha mãe é atriz, minha irmã da minha mãe é atriz. O fato de crescer nesse ambiente me fez em algum momento querer sair. Porque eu estava tipo, não quero ter esse stress todo, porque já via isso acontecer com a minha família. E fui estudar arquitetura. E ironia do destino, na arquitetura acabei voltando para as artes através de um grupo de colegas que nós criamos um projeto que se chamava Estúdio 5, que era um estúdio de arquitetura, mas ao mesmo tempo nós queremos fazer coisas criativas, porque nós éramos criativos. Acabei voltando para as artes através desse grupo porque nós criamos um projeto que se chamava Maputo Cinema Festival, que era transformar espaços abandonados em salas de cinema. Então nós fizemos 3 edições e isso acho que foi tipo o que me wake up call, tipo, não tens como fugir. Tipo, é aqui. Não vale a pena estar a tentar, é aqui. E desde então fiquei aí, acabei criando um outro grupo, depois com outros colegas da faculdade, que se chamava FUCA, que a ideia era promover artistas em início de carreira, e nós tínhamos um festival e fazíamos sessões de música. E essas sessões de música nós fazíamos aqui ao lado no FEMA, não sei se já tivesse a oportunidade de visitar. Então o que aconteceu é que depois nós não conseguimos nos acertar com eles, porque nós queríamos começar a passar a cobrar. E estávamos à procura de um novo espaço para fazer as sessões de música. Então, na altura, as senhoras que criaram a 16 Neto iam ao FEMA assistir às sessões. Então, elas perguntaram por que vocês não vêm fazer aqui. Ok, tá bom. Viemos visitar o espaço, um espaço muito interessante, nós gostamos muito, etc. E começamos a fazer aqui, fizemos aqui durante 3, 4 anos. E nesse processo, nos primeiros 2 anos, eu comecei a fazer alguns trabalhos gráficos, porque eu faço design gráfico por causa da arquitetura, e alguns trabalhos de produção para aqui, porque eu também aprendi a fazer produção com minha tia. Então, comecei a fazer alguns trabalhos aqui e, porventura, chamaram. Tipo, porque é que nós conseguimos um fundo e queremos abrir um programa cultural para 16 Neto permanente e gostaríamos que tu fosses gestor cultural. Eu não tenho assim... Faço coisas, mas não tenho experiência tal como gestão cultural. Mas o que elas queriam era alguém que tivesse sangue novo, jovem, que pudesse implementar coisas diferentes do que já estava acontecendo na cidade. Então, foi daí. Então, eu estou aqui desde 2018, há 8 anos já. Eu acho que a nossa particularidade como 16 Neto é que nós não começamos como espaço cultural. A 16 Neto começou como um espaço de coworking, em que pessoas vêm para trabalhar, tem um espaço onde as pessoas podem vir trabalhar. O que nós tentamos fazer é com que fosse um espaço aconchegante, que as pessoas pudessem vir e se sentir à vontade para trabalhar. Que não fosse um espaço como qualquer outro coworking space, que vais lá, tem um desk, está fechado, não sei o que. Queremos que fosse um espaço mais livre. Sim. Onde quiseres trabalhar é aberto, tens arte, tens não sei o que. Então a ideia do espaço sempre foi ser um espaço acessível, um espaço agradável de estar. Começou como um espaço de coworking, nós alugamos mesas e escritórios para empresas e esse é o principal core business que ajuda a pagar a renda, a pagar energia, água e a pagar uma boa parte dos salários das pessoas aqui. A agenda cultural veio de 2 anos, a 16 Neto foi criada em 2016. A agenda cultural vem 2 anos depois.
tipo, quando eu falo 2 anos depois, é tipo, oficialmente de fazer durante um ano todo eventos, vem 2 anos depois, em 2018, mas já se faziam algumas coisas pontuais, tipo eventos de concertos de música, exposição, etc. Pontuais, mas não era tipo uma agenda que é dedicada somente a isso. Então já se faziam algumas coisas e era tipo dinheiro do bolso, investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Foi quando houve essa oportunidade de ter esse financiamento público da cooperação suíça para poder implementar um programa mais extenso e com uma duração um pouco mais longa. E a diferença é que tudo que é programa cultural ou eventos, etc., a gente vai à procura de financiamentos, porque infelizmente o que a gente ganha com o aluguel de escritórios não é suficiente para suportar todo o resto, porque os custos são muito elevados. E uma parte da equipa também está dentro. E um dos nossos objetivos, por acaso, é perceber como é que a gente, com todo esse know-how que a gente foi ganhando durante os anos, como é que a gente pode capitalizar para tornar o espaço sustentável para a parte cultural. Se perdermos esses financiamentos um dia, a vantagem boa é que o espaço não fecha, o espaço continua. O restaurante continua, o coworking continua, só já não vamos ter uma agenda cultural robusta e frequente como temos agora, que temos financiamento. Podemos ter eventos pontuais, tipo 1 a 2 vezes por mês, mas já não vamos ter uma agenda robusta como temos agora. Isso é que também é nice, porque é tipo, ok, não tem, o espaço não fecha, está aqui. Então acho que nós fomos espertos nesse sentido, de perceber que, infelizmente, não sei no vosso contexto, mas no nosso contexto a arte ainda não nos consegue dar essa sustentabilidade. Então ainda há muitos sítios que a gente tem que ver o que é que funciona, o que é que não funciona, para ver se faz sentido, se não faz sentido. Então uma das coisas que a gente está a tentar fazer é apetrechar-nos em termos de equipamento, em termos de conhecimento, para depois vender, para que a gente possa ganhar dinheiro, porque acho que só assim é que a gente pode conseguir ganhar dinheiro neste momento e também não perdermos, porque o nosso objetivo também é... A guerra sempre é tipo, se a gente nos foca muito no fazer dinheiro, podemos perder outras coisas que são muito importantes para a área cultural, que é esse carinho e essa preocupação com o formar a base. Então, isso é uma coisa que a mim particularmente preocupa muito. Eu sei que temos que fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo não gostaria de fazer dinheiro e deixar as pessoas que fizeram o espaço ser o que é hoje a perder, de certa maneira, porque se nós queremos ter... Se fala muito, queremos ter uma indústria, isso é uma coisa, indústrias culturais e criativas, isso seja, mas esquece-se muito da base. Se hoje nós estamos aqui é porque começamos de uma escola primária ou de uma creche e fomos evoluindo até hoje estar aqui. Não foi de repente, já estamos na universidade, já sabemos tudo. Então, um dos nossos objetivos é esse, tipo, é essa luta, estamos sempre nessa luta, tipo, ok, queremos fazer isso, mas ao mesmo tempo não queremos perder a identidade que temos, então como é que a gente faz esse jogo? E estamos nesse processo de aprendizado e de perceber quais são os prós e contras do que a gente tem e como é que a gente pode evoluir. Resumindo, 16 Neto é isso. Nós temos essas 3 componentes, que é o coworking, que é o que sustenta o espaço, temos a agenda cultural, que trabalha com a base, com jovens, e temos o Maputo Fast Forward, que é, vamos dizer, a nossa plataforma internacional, que dá visibilidade internacional a 16 Neto e a tudo aquilo que a gente faz. E também a tudo aquilo que acontece na cidade de Maputo e no mundo. Para mim, a mudança mais importante é ver os artistas hoje a apostarem muito mais em querer fazer arte e perceberem que, infelizmente, no contexto onde nós estamos, nós temos que ser resilientes, temos que ser persistentes. Acho que isso para mim é uma mais-valia do trabalho que a gente faz. Digo isso porque vamos dizer, de todos os artistas que a gente já lançou cá, vamos dizer,
nem todos conseguem dar essa continuidade, que é claro, não é todo mundo que vai, mas os poucos que fazem e que deram essa continuidade hoje estão-se a tornar referência na área cultural. Para mim é tipo, quer dizer que o que estamos a fazer faz sentido. E é bom quando artistas percebem o trabalho que a gente está a fazer e percebem aonde é que a gente quer que eles cheguem. Mais uma vez, isso reafirma que o trabalho que estamos a fazer é um trabalho muito importante e faz sentido o que estamos a fazer. Tipo, coisas como essas para mim fica tipo, ok, o que vocês estão a fazer está certo, não está errado. Só não tem dinheiro suficiente, mas não está errado. Não está errado o que estão a fazer, mas é importante e ver o espaço cheio de jovens que têm vontade de aprender e querem mudar a vida através das artes. Para mim, eu acho que para mim e para nós que gerimos as ações, acho que isso é o mais prazeroso e acho que é o mais importante e estamos a notar a diferença que estamos a fazer dando essa base. Eu sempre digo a meus colegas, a pessoas, tipo, eu não estou preocupado em influenciar 100 mil pessoas. Para mim, se eu consigo influenciar 2 ou 3, é suficiente, porque eu sei que essas 2 ou 3 vão influenciar mais 2 ou 3 e essas outras vão influenciar. E isso é em cadeia. Tipo, não é agora vou influenciar 100 mil pessoas e já está, não. Isso é cadeia. E nós já vamos de ver os resultados disso em grande escala daqui a 10, 15 anos, não vamos ver agora. Então acho que essa é a maior coisa que a gente vê. Acho que não. Yeah. Fiz uma formação em teatro e entrei para a escola, para o curso de teatro, querendo ser diretor de cena, encenador e dramaturgo. Mas, por alguma inconveniência, acabei terminando no palco para atuação direta. Mas foi só de formação, porque todo o meu trabalho desenvolveu como diretor e dramaturgo. Fui escrevendo meus próprios espetáculos e encenando. E já vinha de um movimento de arte urbana que se chama Maputo Street Art, que é onde eu pintava, fazia grafite com amigos. Fazia não, ainda faz grafite. E depois a área técnica, que é como desenhador e técnico de iluminação, assim como cenógrafo. Acho que eu gosto de inventar coisas, pôr coisas a queimar. Em 2007 eu mudei, morava na cidade e mudei para Maracanã, casa de minha avó e meus tios, onde minha mãe nasceu. E todos os meus tios já estavam envolvidos nas artes. Dança tradicional, pintura, canto. E eu precisava fazer alguma coisa ligada às artes que não fosse o que ele já fosse. Não gosto ainda da ideia de fazer o que alguém perto de mim faz. Porque acho que podemos até partilhar ideias, mas não há conflito para mim. E não há como eu desenvolver muito. Por isso eu disse, ok, eu tenho que fazer algo diferente e foi o teatro. Então, dediquei todo o meu percurso, naquele período, 2007 até 2015, para o teatro. Tentar compreender como é que eu posso evoluir no teatro. Acabei entrando para uma formação, para a universidade, fazendo a formação em teatro. Até 2 anos depois da universidade, percebi que não posso mais fazer a direção, tinha de fazer representação. Eu, ok, porque já perdi 2 anos, para não perder mais 2, fico aqui. Em contrapartida, estudarei mais em casa e
vejo que posso aprender para evoluir. Daí começo a perceber problemas graves, que é a falta de técnica no teatro. Já existiam festivais, já existiam movimentos de dança contemporânea, já tínhamos muitos bons técnicos, mas ainda não sentia-se a presença deles no teatro. É onde eu começo a dedicar outra parte do meu tempo para estudar a técnica. Começo a dividir escola, fazendo representação, tempos livres, estudando a direção, que é uma coisa que não podia estudar na escola, e outra parte do tempo livre, estudando a parte técnica, que é para ver como é que eu posso montar a cenografia, pensar na luz, e dentro disto, como aplicar todo este conhecimento, estas experiências para meus próprios trabalhos ou para trabalhos dos meus colegas e amigos. É aí onde eu começo a aprender no mundo da técnica. Por incrível que pareça, acho que é o que mais fez-me viajar e conhecer mais pessoas do que a própria representação, que foi imposição ou obrigação universitária a fazer. Mesmo depois de ter começado a estudar a representação, eu devo ter subido ao palco uma vez. E já devo ter 4 a 5 espetáculos montados. Mas nenhum deles subo como ator. E, com todo respeito, tem todos os atores, é a coisa mais chata que eu faria na vida. E baseou-se neste passeio todo. Vinha o apoio familiar, por já estar a ver no mundo em artista. Feliz ou infelizmente eu não sofri a discriminação, a represária que a maior parte da juventude sofre, principalmente artistas, de dizerem, olha, tu só podes fazer isso depois que terminares a tua universidade, depois que seja um engenheiro, advogado, não sei o quê. Para mim era, queres fazer teatro? Tu é quem sabes. Se achas que isso vai trazer felicidade, para a minha mãe, não era importante a ideia de tens de ter dinheiro. Estás feliz? Super. Enquanto eu ainda estiver viva, vou colocar comida na mesa, isso não é problema. Mas desde que meus filhos façam o que eles gostam e estejam felizes, perfeito. Conheço 16 netos, primeiro enquanto artista, na ideia de vir dentro da programação deles, onde tinha a trazer um espetáculo. Quando comecei a engrenar na técnica, eu decido aplicar um outro conhecimento. Eu tive uma formação na França, aprendi como é mexer com grandes máquinas, mas me interessava a ideia de, se me das a tecnologia, como é que eu converto tecnologia para conhecimento terra a terra, para as condições do meu próprio país. Nós não temos robôs ou altas máquinas, grandes salas de teatro, em que é tudo automatizado. Mas como é que eu olho para o teu espetáculo que vem de uma sala assim e tento dar perto e igual, sem as condições? Então é assim como eu comecei a trabalhar com 16, que era, os meus espetáculos eu já vinha dizendo, vocês não têm espaço, vocês não têm uma grelha para podermos colocar os projetores. Eu vou pensar nisto, eu vejo como é que nós vamos funcionar, o que é possível fazer. Eu começo a desenvolver, a trabalhar em vários espetáculos aqui, até eles decidirem subcontratarem para gerir alguns espetáculos que eles recebem que têm alguma exigência técnica. E agora eles criaram este projeto de formação, onde era a ideia de ir a Pemba, que é uma outra província, faz parte de uma outra província em Cabo Delgado. Lá era para dar um treinamento de como gerir a produção técnica de espetáculos, tomando em conta que é uma província em fase de desenvolvimento sem condições. Como é que eu, enquanto iluminador, poderei passar conhecimento ou ideias de como trabalhar lá? E aplica-se agora aqui em Maputo, que é ter todos que têm um interesse pela técnica, passaram algum conhecimento de como é que podemos gerir aspectos técnicos nas condições que nos encontramos. 16 netos, que é uma sala de 4x4, meio pequena, sem nenhuma condição
como é que nós podemos instalar luzes lá, como é que nós podemos trazer um espetáculo, trazer o conceito real de um espetáculo em salas assim. E venho a casa mesmo para desenvolver essas experiências. E também porque os que estão a gerir são jovens, pessoas muito acessíveis, não dão esta liberdade de se estragar, vemos como consertar. Mas é importante que experimentamos para ver o que é que pode dar. Antes de entrar para a universidade, eu já fazia teatro na igreja, na escola, e não pensava nestes elementos todos, porque não havia ninguém que me pudesse ensinar estas coisas. Quando entro para a universidade, começo a descobrir estes elementos e eu digo, eu não posso ser como aquele que não me ensinou, eu tenho de partilhar, tenho de trazer isso. E enquanto encenador, eu acho que é bem fácil, em termos visuais, eu escrever pensando nisso. E quando chamo um outro técnico, eu já tenho uma ideia do que quero, mas o técnico só está lá para, dentro da minha ideia, dizer isto pode funcionar, isto não, e ele também saber justificar. Porque não adianta só montar um espetáculo. O espetáculo não é feito só da história, é feito da imagem, que é esta imagem que compõe toda a história. E essa história, às vezes, tu do teatro não tens como chamar um técnico de iluminação da música e pedir para que ele te dê um resultado. Depois da Covid, uma pilha de coisas foi acontecendo de forma desorganizada, desde perda de financiamentos, muitos grupos começaram a desfazer-se, tendo os seus integrantes a emigrarem para o cinema, que é a área que do nada começou a meter dinheiro. E isso fez com que a produção teatral fosse fraca. E as casas culturais tornaram-se até então o único espaço que abria uma vaga na sua programação para grupos que já têm um espetáculo submeterem candidaturas a fim de apresentarem. Então, ao invés de nós fazermos teatro como este manifesto de revolta ou esta ideia de vamos explorar nossa inspiração, nós fazíamos teatro como uma pré-programação dentro de uma casa cultural ou dentro da programação de um centro cultural. Então, temos 3, 4 centros culturais ativos e são esses 3, 4 centros que recebiam ao ano 3, 4, 5 espetáculos. Então só tinha espetáculos de teatro exatamente nesses pontos. Depois em alguns festivais. É o que começa a mudar agora. Vamos tentar fazer mais festivais, tentar ter mais espetáculos a acontecerem nos bairros. Tem um colega que usou parte do terreno dele, da casa dele, construiu um palco. Então, ele vai recebendo espetáculos e vai dando alguns treinamentos a crianças no seu próprio bairro. Está ele a tentar construir um público novo, que é perfeito. Quando começou era de borla. Depois subimos para um metical, que é como se fosse um real. Depois foi cobrando um metical para as crianças mesmo. Até agora, se não me engano, está a cobrar entre 5 a 10. E sabemos que não é muito, e nós, enquanto artistas, quando vamos atuar lá, já sabemos disso. Mas a ideia é, um metical daquela criança é mais sincero que os 500 de qualquer adulto. Infelizmente, explico o porquê. Enquanto adulto, ainda questiono o porquê de estarmos a cobrar 500. A criança já diz, tem que ter um metical para poder entrar no teatro. E quando volta a correr para casa para pedir um metical, os pais dão. Então, isso aqui. Porque primeiro já sabem que o seu filho não está na estrada, não está com más influências. Está num sítio específico e porque pagou para entrar naquele sítio, está seguro. Então, tínhamos mesmo crianças a virem com moedas a pagarem, umas vinham com 2 meticais, pagavam pela entrada daquele dia e por uma futura entrada que nem ele sabe quando será.
E quando vem já diz, eu paguei 2 naquele dia. Então deixávamos e eu acredito que é um processo que vai facilitar, porque nós não temos um poder de compra teatral. Não temos mesmo, isso é um problema. O que você chama de poder de compra teatral? Pagar para ingresso? Pagar ingresso é um problema para todos. E é um problema financeiro ou é um problema também cultural, que as pessoas vão um pouco ao teatro? Os dois. Os dois. Os dois. E forçamos provavelmente o financeiro para esconder o cultural. Isso porque é justo. A nossa história começa a produção de teatro, de sensibilização comunitária por causa do SIDA e de outras epidemias e foi evoluindo desta forma. As pessoas foram produzindo teatro, algumas pessoas aprenderam o teatro do Augusto Boal, teatro do oprimido, e o teatro do oprimido é entregue de borla, de graça. Então vamos alimentando esta ideia e quando chega o momento de termos peças que vêm de um investimento e que precisam ser pagas, nós começamos a nos questionar, mas por que tem que pagar se antes eu via de bola ou via de graça? Então isso começa a ser um alimento cultural e não de poder financeiro. Então, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, depois questiona porque estão a cobrar 300 meticais e não 100, vai evoluindo assim. Então, ter as crianças a pagarem para mim, estamos a trabalhar um aspecto cultural para uma próxima geração. Pode não servir para nós, mas vai servir para a próxima geração, porque aquelas crianças vão saber, isto eu preciso pagar, porque já 10 minutos eu pago. O que acontece é que quanto mais ela cresce, o preço vai alterando. Só isso. Eu estou no teatro em particular já há um tempo. Isso, tive o meu primeiro financiamento ano passado. E que não uso ele como modelo para assumir que temos financiamento no país. Tenho um amigo que conseguiu este ano do mesmo financiamento, do mesmo fundo, que é uma bolsa de mobilidade e criação criada pela Cooperação Suíça em parceria com a 16 Neto. Mas não uso isso como modelo, porque dos 10 financiamentos que devemos ter, este é metade de um. Não chega nem a ser um, porque eu sou de Maputo, estou em Maputo, tenho acesso a uma série de coisas, mas tenho tantas outras províncias que não têm acesso. Sou jovem, produzo meus espetáculos, invisto o próprio dinheiro, mas tem jovens que não conseguem fazer o que eu faço. Primeiro na ideia de investir, de poder tirar do seu próprio bolso para montar um espetáculo. Ter acesso a 16 Neto, a Cooperação Suíça, certas entidades que podem, de alguma forma, dar o dinheiro para ajudar em certos custos, não é um privilégio que todos os jovens, principalmente da minha geração, têm. Eu estou, até certo ponto, numa posição de privilegiado, mas que não uso isso como modelo para descrever o país. Não temos apoio financeiro, não temos suporte para aspectos técnicos ou ligados ao negócio de espetáculos. Essa é a nossa realidade. Não posso, porque eu conheço pessoas, lobbying, assumir que o país está nem tão justo. E é muito disto de hoje, preste-me um favor, porque você tem seu espetáculo, vai tocar em uma discoteca, ok, vou lá para fazer sua luz, tranquilo. Não tens dinheiro para me pagar, tranquilo. Amanhã sou eu a precisar de um suporte porque tenho um espetáculo e preciso de música. Você tem um amigo que se calhar também tem uma dívida contigo, que tem material, este amigo paga a dívida, tem emprestando material e você leva o material e vem fazer no espetáculo. Eu começo a trabalhar assim com as pessoas também, tipo, ok, tenho um certo conhecimento, tenho uma informação, preciso de dinheiro, mas também sei que as pessoas não têm dinheiro. Então podemos fazer troca de favores. Preste-me um favor, não vai ser hoje, não vai ser este ano, não vai ser ano que vem. Um dia venho
pedir uma ajuda sua, não cobrar este favor. Porque eu acho que se eu quiser, porque eu sou técnico, sou iluminador, tenho esta informação, tenho este conhecimento, deve pagar-me. Algumas pessoas podem vir a não pagar mais. Eu também vou precisar de um favor, de alguém que me ajude em alguma coisa, e eu posso não ter dinheiro para tal. Para mim é interação humana, que é dívida capital. E depois, se envolvemos dinheiro, perfeito. Acho que é assim como eu sobrevivo e é assim como eu garanto com que tenha comida na mesa em casa. O que mais me chama atenção não é só o que se constrói, mas como se constrói. As funções não são rígidas. Criar, produzir, gerir, comunicar, tudo se mistura. Cuidar de um espaço cultural é muitas vezes cuidar de pessoas, cuidar de trajetórias, cuidar de comunidades. Kufamba usiku loko jipele kashi yake mutima kwero Ndrilele shisha kufamba usiku loko jipele kashi yake mutima kwero Seguir para o norte intensifica o deslocamento. O corpo sente a distância. O tempo se organiza, as referências mudam, mas algumas questões permanecem. Então, esse pessoal são pessoas que nos acompanham, são nossos seguidores que nos acompanham. Sempre que a gente faz os nossos vídeos, eles acompanham. Então, hoje eles preferiram vir aqui, vir presenciar de perto das nossas atividades que sempre temos feito aqui na comunidade. Então, eu não poderia também chegarmos lá, apresentar a comunidade e não chegar aqui no chefe para apresentar. E vim apresentar o pessoal que sempre nos acompanha e para também o chefe os conhecer. E é mais ou menos isso. E também para vir dar uma outra informação, né? Que aqueles postos que nós Em Nacala Porto, a cultura circula por outros caminhos. Pelas redes sociais, pela rua, pela conversa direta. O digital não substitui o corpo. Ele amplia o alcance da presença. E tem aquelas máquinas mesmo, aquelas que furam, aquelas máquinas. Então, os documentos que nós estamos a escrever, se por acaso a notícia for positiva lá, em que nós estamos à espera, né, das empresas, temos como objetivo de reunir todas as pessoas de alto nível. Por exemplo, o chefe do quarteirão, líder, também a prefeitura, o município de Mussuri, para que essa informação possa chegar até eles. Porque aquelas máquinas grandes, quando vêm, às vezes assusta. Então devem ter conhecimento antes da gente fazer o que nós estamos a pretender fazer. Então são fases que precisam de muito tempo, mas que vai dar uma boa esperança.
Lapa. Lapa. Makua chama-se lapa. 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 Isso. Lapa. Lapa. Agora em português é empondeiro. Baobá. Empondeiro para nós, o baobá para no Brasil. Empondeiro não. Para conhecer esta comunidade foi mesmo por curiosidade e saí da minha cidade vindo para esta comunidade com o objetivo de mostrar uma coisa diferente, sendo que as minhas expectativas era de encontrar um lugar que é muito turístico, que tem muitas coisas interessantes. E chegando cá, eu percebi que as coisas que estavam nas minhas expectativas não eram as mesmas, porque as pessoas daqui passavam por muitas necessidades. Por esse motivo, eu comecei a gravar vídeos mostrando qual era a realidade da comunidade, que aqui estou. Desde há muito tempo eu fui apaixonado na área de ser artista, de ser um cantor, de ser um produtor musical. Então, através daquilo, eu sempre investigava as coisas, de como é que posso fazer uma produção de música, de como é que a pessoa pode cantar, essas coisas. E durante esta carreira, durante esse período, houve algum desequilíbrio, porque quando eu fazia as músicas, as pessoas diziam que a voz não estava sendo boa, não estava ficando boa, mas como eu tinha aquele espírito de ser um artista, daí eu desisti daquilo que eu estava a fazer e a gente começou a fazer vídeos de humor. Lembro nessa época que eu fiz um grupo de amigos, depois de fazer aquele grupo, a gente gravava vídeos de humor. E o grupo não levava muito a sério daquilo que eu fazia, porque era algo que eu pensava que estava dentro do meu coração, que no futuro ia dar certo. E a gente desistiu daquele ramo e eu entrei num outro ramo, comecei a fazer meus vídeos, mas eram vídeos simples, mostrando a minha família, mostrando costumes, as culturas moçambicanas, mostrando a gastronomia moçambicana e mostrando tudo aquilo que tem a ver com Moçambique. Mas principalmente o foco era de mostrar lugares turísticos. Na verdade, eu não acreditava que através da internet a gente podia realizar sonhos, através da internet a gente podia ganhar dinheiro e mudar a vida de um ser humano. Recebi o meu primeiro pagamento, fiz um almoço bem simples e convidei as crianças da minha comunidade e ali eu compartilhei aquilo que eu tive, aquilo que estava dentro do meu coração. Como é que eu me vejo, como é que eu imagino daqui a 5 anos da minha vida? Eu imagino com minha família muito bem, de saúde, com aquilo tudo básico que nós sempre tivemos necessidade, porque nós passamos por muitas necessidades anteriormente. Então, senti que minha família já realizou todos os sonhos que eles sempre desde há muito tempo que queriam realizar e que não conseguiam, e ver a comunidade desenvolvida, já que eu trabalho nessa comunidade já faz uns 3 a 4 meses. Então, ver a comunidade quando já desenvolveu, porque há dias antes a gente estava naquela fase inicial de distribuição de almoço especial, já distribuímos cestas básicas, já distribuímos roupas, chinelos. Então nós queremos levar isso além, para trazer uma fonte de renda para as próprias pessoas que estão aqui. Eu vejo que as pessoas que estão aqui, eles têm necessidade de trabalhar e têm aquela vontade de trabalhar, mas o que falta são as oportunidades. Então, dando as oportunidades, eu daria a agricultura, investir na agricultura e ver a comunidade crescer e ver a minha família crescer, tendo aquelas coisas básicas que nós sempre tivemos vontade de ter e que a gente não tinha. É mais ou menos isso. Tá vendo, pessoas? Tudo isso aqui já estava ocupado, muita gente. Agora também tem dia que a gente deu cestas básicas, esse dia aqui. Essas aqui são as roupas que a gente tinha comprado.
Ser gestor cultural aqui é estar disponível. Disponível para articular pessoas, para responder rápido, para sustentar processos sem garantias. Não há glamour nesse trabalho, há responsabilidade. Muita. Ao retornar para Maputo, eu percebo com mais clareza o quanto essa experiência também fala de mim. As perguntas que escuto em Moçambique dialogam diretamente com a minha prática no Brasil, na minha cidade e em todos os territórios por onde venho atuando. Ok. Bom, acho que é sobretudo um exercício de paixão pelo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se predispôs a concretizar na Mafalala, e de certa forma é um sonho que vem, que se torna realidade. Isto deriva, por um lado, pela influência familiar. Os meus pais são daqui do bairro da Mafalala e a minha família, de uma maneira geral, está muito voltada para as artes, sobretudo para a música. E cresci num contexto associado às artes e com muita sensibilidade para a cultura, para a intelectualidade e tudo isso. E por outro lado, porque sob o ponto de vista de formação profissional, técnica, eu estudei o curso de turismo, e estes elementos da atividade turística, que pode estar associado também à cultura, ao património cultural, casavam precisamente com o que a Mafalala refletia e representava. Sobretudo porque o período em que nós estudávamos o curso de turismo foi um período particular da atividade turística no país. O país tem um histórico de guerras e de instabilidade política muito forte, o que não abona a prática da atividade turística de certa forma, porque há sempre conflito e os destinos é difícil de ter acesso a eles e durante muito tempo, por isso, a atividade turística no país não se desenvolveu. Então, a partir dos anos 2000 é que começa a haver um maior movimento nesse sentido, que vai depois contribuir para que haja um maior número de escolas a oferecerem esse curso, haja um maior investimento, inclusivamente na atividade turística, um investimento na sua maioria estrangeiro, sul-africano, e depois que haja também um fluxo já de visitantes, de turistas que começam a se interessar pelo país, mas muito pouco envolvimento das comunidades receptoras, das comunidades que vão então oferecer ou que serão as comunidades a serem visitadas por esse turismo. E dentro desse contexto, sobretudo com o investimento estrangeiro sul-africano, acontecia muitas situações de racismo. Uma praia, por exemplo, que passa a ter um lodge ou a beneficiar-se de uma infraestrutura turística qualquer, em que as pessoas vão lá para se divertir e não podem ter acesso a esse lugar pela questão racial. Ou ainda, mesmo no mesmo espaço, em que temos uma comunidade, imagina, de pescadores, que de repente deixa de ter acesso a essa parte da praia, porque a infraestrutura também estava aí. E nós queríamos também mudar esse paradigma, mudar essa forma de fazer o turismo e fazer com que a comunidade fosse o protagonista principal de todo o processo e que fosse ela também a detentora e proprietária do processo e da ação em si. Então, a partir daí, iniciamos a Mafalala como um projeto que pudesse incluir e pudesse envolver as várias nuances comunitárias como um fator de atração turística e fazer com que as pessoas também despertassem para essa importância do espaço, importância da memória e importância, sobretudo, daquilo que é a autoestima da própria comunidade que se ativa a partir do trabalho que a gente desenvolve. Então, iniciamos isso pela criação de uma rota turística,
um passeio a pé pelo bairro, que explora vários pontos que vão explicando não só a história do bairro da Mafalala e das suas gentes, mas sobretudo a cidade de Maputo, como é que ela se desenvolve, o contexto sociopolítico e econômico que isso traz, e depois, assim, numa perspectiva mais abrangente, o país e o mundo, não é? E dessa rota nós evoluímos para um outro cenário, que era, sobretudo, um entendimento profundo daquilo que era a condição do património cultural e do entendimento que as pessoas tinham também do que é a memória e de quais são as narrativas que o país assume como as narrativas oficiais e quais são as narrativas que são marginalizadas. Então, todo esse contacto e essa exposição levou-nos também para uma reflexão de como desenvolver uma estratégia que pudesse responder a esses desafios e pudesse desenvolver mais consciência, pudesse criar mais impacto e que pudesse manter viva a história e a tradição do bairro da Mafalala. Então daí foram surgindo outras ações, nomeadamente o Festival Mafalala, que é uma plataforma que celebra sobretudo o património e que acho que mais do que celebrar o património é uma plataforma política, sobretudo da advocacia e lobby, em prol do trabalho que a gente desenvolve e sobretudo do entendimento que se tem sobre os espaços de periferia e sobre o que é património também e como esse património periférico é um património a ser considerado e a ser valorizado e que tem que estar também dentro do contexto geral daquilo que é a narrativa nacional e a narrativa sobretudo das pessoas e da cidade, né? E do território que esse património está inserido. E o património foi sempre um discurso usado pelo festival para garantir também uma comunicação positiva sobre a Mafalala, né? Tendo em consideração que é um bairro periférico, um bairro com várias patologias sociais, tráfico de droga, prostituição, alcoolismo, criminalidades com altos índices, enfim, tudo aquilo que é negativo faz parte daquilo que é a imagem também da Mafalala e a percepção geral sobre o bairro. Então nós queríamos reverter esse cenário e trazer um elemento novo, um elemento que fosse diferente daquilo que eram as manchetes nos jornais ou na comunicação social, trazendo um aspecto positivo sobre o bairro da Mafalala. E daí então começa essa ação de lobby, da advocacia, de entendimento mais sério, mais profundo sobre o porquê de determinadas coisas na Mafalala, mas sobretudo de um posicionamento sobre o que é o bairro e como o bairro deve ser entendido, né? E estas ações levaram-nos depois para o museu, que faz com que a gente também O festival ele veio antes do museu? Sim. O festival veio antes do museu. Nós começamos a trabalhar em 2009, fazendo uma formação da comunidade sobre o património cultural e depois formando grupos específicos na comunidade sobre fazer a guia do turismo. E a partir desse processo orgânico criamos a rota e da rota então fomos sentindo aspectos como as pessoas não quererem vir para Mafalala porque era perigoso, porque estes elementos das patologias sociais que me referi estavam muito presentes e o festival surge como uma forma também de fazer uma campanha de marketing, de promoção da própria Mafalala, mas também colocando o dedo na ferida sobre a sociedade estar doente e a sociedade não se rever naquilo que é a sua história, né? E a Mafalala sendo um bom ponto de partida para o início desse debate ou para o início dessa conversa. Então o festival foi sendo um aspecto de atração e de chamariz para que a imprensa, sobretudo, pudesse vir e pudesse, de facto, constatar as várias histórias, perceber os elementos associados ao património que nós explorávamos, fazer a visita guiada e, finalmente, divulgar isso como um elemento positivo da Mafalala, que era contracorrente do que até o momento acontecia, né? E depois o festival foi crescendo, foi criando espaços alternativos, como lugares de debate sobre o património,
criando também ações formativas sobre o património, discutindo muito a cidade em si também e olhando para elementos como a questão das residências, que acabam também trazendo um outro olhar para o espaço e nós chamávamos a esse conjunto de ações o artivismo, não é? O Mafalala Artivismo, porque o festival inclusivamente produziu murais dentro do bairro, murais com temáticas específicas sobre o património, né? A questão da poesia, a questão da diversidade cultural, a questão do desporto, a questão da vida social, inclusivamente, do bairro da Mafalala. Então, estes murais são fruto desse exercício que o festival traz. E depois o museu, que de facto acaba sendo esta centralidade, acaba sendo um novo passo que a gente desenvolve, que explora sobretudo a memória, a documentação, já vem carregado com uma série de outros serviços e componentes importantes para o trabalho que a gente faz. Temos uma hospedagem, temos um restaurante, temos uma biblioteca, temos uma galeria, temos um palco. Então, todos esses elementos confluem para que se possa efetivar aquilo que era a ideia de olhar para a Mafalala num contexto global, a partir da sua história, a partir da arte presente no espaço e, sobretudo, o património cultural. Há uma articulação muito boa entre os vários atores culturais e os vários artistas. Aqui mesmo na Mafalala existe não sei se já visitaste, mas tem a Utopia, que é um espaço criativo, sobretudo para conceptualização de projetos, não é? Essa é uma componente. Mas depois também tem vários centros culturais, tem o 16 Neto, tem o Franco Moçambicano, tem o Ex-Hub, tem a Fundação Couto, tem a Casa Velha, enfim, todos esses espaços também dialogam um pouco conosco. E acho que um dos elementos principais desse diálogo com a Mafalala é sobretudo o facto de nós não estarmos no centro como tal e representar uma outra vertente, uma outra perspectiva, um outro olhar sobre a cidade de Maputo. Inclusivamente havia um festival que se chamava Festival Gala Gala, que juntava precisamente os vários centros culturais presentes na cidade de Maputo e propunha uma programação a partir disso. E nós éramos também parte integrante disso. Então, há todo um olhar que a Mafalala faz em relação a esses espaços e mesmo a nível de festivais, de plataformas artísticas que têm acontecido. Até a semana passada havia o Festival da Ambira e vai haver mais um evento do Festival da Ambira, acho que para a semana, dia 6. Então nós recebemos aqui um evento do Festival da Ambira. Tem o Festival Poetas da Alma, que também recebemos aqui. Quer dizer, há também toda esta articulação, este cuidado em fazer com que isso aconteça. E que se calhar é fruto do facto de Maputo ser uma cidade realmente muito pequena e todos os atores se conhecem, mas também um pouco um elemento de solidariedade, de interajuda, de partilha. A falta de recursos, a falta de espaços com qualidade para que se possa apresentar atividades culturais e isso faz com que estejamos mais unidos e mais próximos na hora de propor as nossas atividades.
Eu me contento, é melhor ter alguns pratas do que dar de bons exemplos. Amigo só, conhecido temos 200. Uns me querem bem, outros são feiticeiros. Que a vareta nem noite, como bons parceiros. Mas só no fim do mês quando o ponto tá muito cheio. Paga lá, duas lanas, tô tremendo. Não se trata de comparar realidades, não. Trata-se de reconhecer zonas comuns. A dificuldade, ela não paralisa, ela exige invenção, reinvenção. Ela cria outras formas de inteligência coletiva. Trabalhar com cultura, a gestão cultural negra aqui, não se apresenta apenas como função técnica. Ela se afirma como prática política, como modo de sustentar a vida cultural em movimento. Essa viagem não me ofereceu um modelo, ofereceu um campo de reflexão. Volto com menos respostas prontas e com perguntas mais bem colocadas. Esse vídeo não encerra um processo, ele marca um momento dessa busca. Um registro parcial, atravessado por encontros que perduram, escutas e experiências que seguem produzindo sentido. A caminhada continua, e continua em movimento.